Olá, Humberto Machado Zica, tudo bem com você? Boa noite, Lara. Tudo bem? Tudo bem comigo. Graças a Deus, tudo bem também. E quero, antes de mais nada, te agradecer aí a disponibilidade, né? A agenda que eu sei que não é fácil, né? Foram Não, algumas tentativas, né? Mas mas dessa vez vai. dessa vez vai. Puxa vida, obrigado demais, tá? Eu quero te agradecer mais uma vez. E para as pessoas que estão vendo a gente pela primeira vez, né? O Silegent, só para elas entenderem, nada mais é do que uma ferramenta para auxiliar pessoas, principalmente nesse momento que a gente precisa de inspiração. E muitas pessoas são vistas, né, no mercado como lendas. E às vezes aquilo tem lá, né, uma ideia de que a lenda caiu ali de paraquedas, que aquilo ali não é resultado de muito trabalho, de escolhas, né, acertadas e erradas também, né, mas que foram, na verdade, foi persistido ali, foi insistido. E a ideia é que com essas histórias, aquela frase, famosa frase aí, né, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam, possam inspirar pessoas. E Legal. você não tem dúvida que é uma pessoa que tem uma história inspiradora aí para muita gente. Então, te agradeço mais uma vez, tá bom? Obrigado. Bom, não poderia começar, né, sem mencionar que te conheci por meio, né, da sua esposa, que é empresária, né, dona de um cowork fantástico aqui em Belo Horizonte, da qual eu fui cliente, né, na empresa que eu estava por alguns anos e continuo utilizando o CW1510 e que, além de ter uma estrutura física fantástica, né, várias salas de reuniões, disponibilidade para a empresa de diversos portes, tem um time que é diferenciado. Para mim, o que chama mais atenção é o time, a forma que, É, né, ela e toda a sua equipe, né, tratam os clientes. E que por meio legal. dela, Fico acabei satisfeito chegando. e feliz por ela, né? Por ela ter conquistado esse espaço dela e foi um trabalho aí de muita luta, né, dela e então acho que é muito gratificante, né, escutar palavras assim tão bonitas e de coração sua mesmo. E é verdade mesmo. Né? Além da estrutura, a questão da forma de trabalhar, o carinho faz uma diferença muito grande. E até por isso, né, conversando com ela, ela me falou de você, ela viu, né, o Silégio aqui algumas vezes, eu falei com ela que ia entrevistá-la, ela falou, só depois que entrevistar meu marido. Eu falei, então, Então, tá bom. Então, então daqui a pouco é ela, né? daqui a pouco é ela. E aí entrevistei, né, fui conhecer você né, sei que você é um empresário bem sucedido, né, está aí numa empresa fundada em 1965, né, que é a Delp Engenharia. Isso, Sei, isso sei que mesmo. hoje você está numa posição de CEO, né, mas você já ocupou outras posições, conselheiro, já foi presidente do conselho, diretor comercial, também tem uma história aí em outras organizações, como investidor em aceleradoras, né? Tem uma formação em direito na PUC, depois fez uma especialização em petróleo, né? É, No Rio de Janeiro, depois um MBA executivo na Dom Cabral. Dom Cabral. É. E assim, sei que é um desafio muito grande, sei que, né, muita gente, quando olha um CEO, né, numa empresa dessa, acha que a coisa foi fácil, né? Eu queria te perguntar de mais nada, Humberto. Sua vida sempre foi muito fácil, assim? Você acordou um dia, caiu de paraquedas aí como CEO numa empresa desse tamanho, com essa responsabilidade toda? Não foi não, né, Lara? Assim, meu pai que começou a empresa, né? Ele fundou a Delp lá em 65 com um torno, né? Uma maquininha muito pequena que está até lá na porta do nosso escritório lá em Vespasiano. E ele realmente que fundou e ralou bastante aí. Tem vários casos super divertidos dele, né? Que atendia cliente, depois ia entregar o produto e tal. Então tem vários casos desse tipo, né? Como empreendedor inicial, cresceu aí no Brasil, né, do boom econômico lá de 1960, 80, lá na época dos projetos grandes do Brasil, né, e realmente abraçou essas oportunidades todas. Depois passamos algumas dificuldades aí na década de 80, e aí em 98 eu comecei a trabalhar com meu pai, né, na época ele até estava se separando do irmão dele, que era sócio dele, então tinha que fazer alguns acertos, e eu fui lá para
naquela época, eu ainda com 18 anos, mas ele me chamou lá para ajudar, que eu era basicamente um confidente lá, né, do meu pai, assim, o que ele estava pensando fazer, o que ele estava estruturando. E aí, em 99, a gente né, recebeu a Delp, enquanto, né, família proprietária lá de 100%, e resolvemos, que eu falo que a gente resolveu refundar a Delp, né, em 2000, 99 para 2000, revisamos lá um planejamento estratégico do qual eu participei, e a gente resolveu, a gente estava muito focado na área de mineração e siderurgia, a competição era muito ruim, era assim, empresas que recolhiam o simples e a gente não conseguia, né, competir, a gente já perdia na largada por causa da tributação, e aí resolvemos partir para outros mercados que a gente achava que a gente teria algumas vantagens. Um desses mercados foi lá a área de petróleo e gás, né? Nessa época não existia nada de pré-sal e eram os investimentos da Petrobras na área de petróleo eram muito tímidos ainda em relação ao que são hoje, mas a gente acreditava, achava que tinha um potencial, existiam diferenciais de qualidade que a gente tinha e que a gente conseguia atender esse mercado, e aí começamos a trilhar nesse mercado de petróleo e gás. Eu não vou ficar falando muito, não, senão vai ficar monólogo aqui do meu. Então, volta a palavra aí para você, se você quiser me perguntar, assim, mas que você me perguntou assim, de que se caiu, né, do céu, tudo para mim, não, foi com muito trabalho mesmo. Eu passei por várias etapas da empresa, né? Desde a fábrica, efetivamente, almoxarifado, RH, passei por todas as áreas, efetivamente. E uma das últimas áreas foi a área comercial, e lá eu até falei para meu pai, pai, aqui é onde eu me encontrei, eu gosto dessa área aqui, se tiver uma oportunidade eu quero ficar aqui. E aí comecei lá como analista comercial, né, verificando, identificando algumas oportunidades, e depois eu te conto mais um pouco aí dessa história. Perfeito. É muito bom escutar isso, né? Porque a gente sabe que a questão de sucessão no Brasil é um negócio bastante complicado. São poucas empresas, né, que são passadas, né, que vão para frente aí nas novas gerações, na segunda e na terceira. E a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? A gente tem alguns contatos, alguns amigos que também são empresários, né, e que continuam o trabalho, né, que o pai iniciou, que o avô, né, passou para o pai, enfim. E a gente sabe que é muito desafiador. Na sua cabeça, né, como empresário, né, olhando um desafio desse tamanho, né, como é que você lidava com essa responsabilidade, né? Você enxergava isso, né, como uma oportunidade, mas ao mesmo tempo via, né, como uma ameaça também, se você não conseguisse equilibrar, né, o desafio que estava na sua mão. Como é que isso veio para você funcionar na sua assim, cabeça? Lara, a única coisa que eu acho da empresa assim, familiar, e que eu falo que eu senti muita falta, foi feedback, sabe? Assim, feedback, eu falo feedback estruturado, né, com, com retorno mesmo, o que você pode fazer, o que você não pode. Assim, o feedback com meu pai era no café da manhã, às vezes ele me dava lá um xingo, e depois de tarde, na hora do almoço, a gente já acertava e tal, e a gente ia se ajeitando. Mas eu acho que isso numa outra empresa, né, que existe uma estrutura de feedback, eu acho que isso é muito bom para o crescimento profissional de todas as pessoas. E tal. Então, assim, eu acho que de tudo o que eu acho que era menos profissional era a questão do feedback. Com relação ao resto, assim, eu acho que eu fui muito corajoso e muito audacioso. Assim, eu nunca me coloquei nessa posição assim de que eu sou filho do Petrone, então aqui as pessoas estão me privilegiando, então vou deixar de fazer isso ou vou fazer aquilo. Eu encarei com muito profissionalismo, meu pai sempre exigiu muito da gente, né? Eu tenho mais duas irmãs que são minhas sócias também hoje na empresa, então ele sempre foi muito exigente com a gente, nunca deu mole para a gente, não. Então, assim, eu acho que essa também é uma outra vantagem assim que eu tive com meu pai, né? Na época também ele contratou um diretor que até por acaso era meu primo, né?
mas era um cara que veio da Gerdau, da Belga, então tinha uma formação excelente, e que foi um coach assim para mim, sabe, né? Principalmente no início lá da minha carreira, lá nos anos 2000 até 2005, foi quando ele trabalhou com a gente. Aprendi muita coisa com ele também, e eu acho que foi muito importante, até porque ele fazia um pouco de para-choque com meu pai, né? Assim, das questões talvez mais pertinentes a algum feedback, né? Eu percebi que às vezes meu pai falava alguma coisa com ele para ele me falar diretamente. Então, assim, foi um filtro muito importante. Essa questão da gente eu ter tido esse executivo que me ajudou na minha formação, tem vários aprendizados até hoje que levo comigo. E eu sempre tive assim, uma relação muito aberta, né, com meu pai no trabalho. Às vezes em casa meu pai era mais secão, assim, mais difícil, mas no trabalho a gente conversava bastante. Sempre me apoiou em todas as iniciativas. A gente quebrava o pau mesmo, assim, era discussões. Muitas vezes a gente perdeu muita energia nisso, mas por outro lado acho que foi sempre muito muito positivo, né? Às vezes a gente lá eu com 20 anos querendo transformar o mundo, e ele de vez em quando puxava o freio e falava, não, vamos com calma, vamos fazer isso primeiro, depois fazer aquilo outro e tal, mas nunca falou assim, não, vocês estão doidos, não vão fazer isso e vamos por outro caminho. Ele sempre nos apoiou muito para a gente para a gente trilhar esse caminho. Como você disse, eu fiz formei em Direito, né, mas eu já estava trabalhando na área comercial, fiz essa especialização na área de petróleo, que a gente já estava começando a trilhar esse caminho. Sou realmente apaixonado aí, até essa foto aí atrás é um equipamento que a gente fabrica há 20 anos, né, que fica lá no fundo do mar e ele ajuda a fazer a produção do petróleo. Esse equipamento se chama Manifold, né? A gente tem o maior track record no mundo de fabricação desse tipo de equipamento, é a Delp que tem, nós que temos. E realmente eu sou um apaixonado, acho que é um mercado que exige muito dos fornecedores, existe um requisito de qualidade muito grande. Falo que esse cliente nosso aí, que é a Tecnip FMC, ela nos exige e nos faz evoluir todo dia, dá feedback para a gente diário também, né? E nos exige bastante, então isso é muito estimulante. Assim, eu vejo isso como um aprendizado para que a gente possa evoluir, atender melhor o cliente e ao mercado, e eu acho que isso só nos fortalece, né? A gente não vê isso como um lado negativo do cliente estar achando ruim conosco e nos chamando a atenção. A gente entende isso como um feedback positivo. Claro que a gente muitas vezes não atende na plenitude da solicitação do cliente, a gente vai, né, adaptando com aquilo que a gente consegue, o que a gente acredita que a gente possa fazer, mas, de forma geral, a gente vê como um retorno muito positivo essa exigência dos nossos clientes, que a gente tem também a Petrobras como um cliente direto. Hoje a gente também fornece para outros operadores, né, com projetos no Brasil e com projetos fora do Brasil também. Então, a gente é líder mundial também na área de ancoragem de plataformas e equipamentos subsea. Estamos nos preparando aí para um passo na área internacional. E isso foi de uma certa maneira, eu acho que aí o meu DNA mineiro contribuiu também para isso, Lara, no sentido de que a gente tinha uma meta audaciosa, mas a gente sabia que tinha caminhos, né, e etapas e degraus a serem percorridos, e a gente nunca... Claro que a gente tenta acelerar o passo, mas a gente não tentou dar passos maiores que a nossa perna. A gente sabia que a gente queria chegar onde a gente está hoje, né? Olhando para trás, né? Foi um crescimento vigoroso. A gente, no meio do caminho, comprou uma planta de uma empresa alemã, crescemos a nossa operação. Hoje a gente está indo para o Porto do Açu com uma nova estrutura também fabril lá para atender
aos projetos que a gente tem hoje, mas os projetos futuros. Então, assim, eu acho que foi um caminho muito, muito bonito, mas de muita dor, suor, muitas vezes sangue mesmo, para poder chegar aqui, né? A foto hoje é muito bonita, mas o filme não foi fácil, não. O filme é de muito trabalho mesmo e muito suor, né? Bom, eu imagino, assim, né, o que você está falando. Primeiro, parabéns pela imagem atrás. Eu fiquei curioso e ia te perguntar, né? Você já falou da peça, enfim, e parabéns, né, pelo momento da Delp, e pelo que vocês construíram, né? Mas, assim, foi bom que você já desmistificou, né, muita coisa, né? Porque o fato de assumir alguma coisa que existe não necessariamente, ou quase sempre, né? Não significa que aquilo que te trouxe até aquele momento né, vai ser suficiente para levar para depois. Aí é um outro esforço e uma responsabilidade muito grande. E você falou de feedback, né? Falou de feedback do seu pai, né? Falou do seu tio lá com o para-choque, falou de feedback de clientes, né? Que ajudam, né, a crescer. Você falou da importância do feedback. Você hoje, né, com toda a experiência, com a vivência, na posição que você está, né, todo esse caminho que você percorreu, qual que seria as principais características que você considera que são importantes para uma pessoa conseguir êxito na sua vida, né? Seja profissional, seja pessoal, características às vezes que a gente nem consegue treinar, né? Por exemplo, eu costumo dizer que comprometimento, não tem curso de comprometimento, né? Como é que você pega um cara? Integridade, pô, também não tem curso de integridade, né? Mas para você, né, com essa vivência, com o time que você tem, para onde você chegar, quais são as características? Pode ser competência técnica também, mas quais seriam as principais características que diferenciam vocês, o seu time, que você enxerga que são fundamentais para fazerem parte do time, do seu time na Delp? Assim, às vezes eu uso esse termo, as pessoas ficam meio em dúvida, Lara, porque nós somos uma empresa de engenharia, né? Que a gente tem padrões a serem seguidos, normas, né, a serem seguidas e tal. Mas eu acho que uma das vantagens comparativas nossas e até competitivas é a flexibilidade, sabe? A gente tem um lema lá que eu tinha esse mesmo sentido, mas eu achei a frase dele mais bonita do que a que eu tinha, que era do Frederico, lá do Magazine Luiza. Uma vez eu fiz um treinamento que ele fez uma palestra para a gente e ele fala que lá no Magazine, que a gente adotou a mesma frase, o que não muda é que a gente sempre muda. Então, assim, a gente está num processo constante de evolução. Muitas vezes clientes nossos, ou fornecedores, ou até pessoas que já trabalharam com a gente, que voltam a trabalhar e assim, vão lá na fábrica um ano depois ou 2 anos, e o cara fala, nossa, mas vocês mudaram aqui completamente, e mudou tudo, é impressionante. Então, assim, a gente que está lá no dia a dia, talvez a gente não perceba tanto isso, mas a gente muda muito, e eu acho que essa é a flexibilidade que a gente tem de atender alguns mercados, às vezes alguns nichos dentro daqueles mercados, e que a gente vai se especializando, mas com muita flexibilidade. A outra vantagem que você falou aí da capacidade de treinamento, né? Mas que eu acho também que é atrelada à flexibilidade, é a capacidade da pessoa de ser treinada, né? Então, assim, de receber feedback, de se dispor a mudar, né? E a sofrer o treinamento, né? A passar por um treinamento e se adaptar àquele treinamento. Então, assim, a treinabilidade, eu nem sei se existe essa palavra, mas uma vez também falando sobre startup, um dos requisitos lá de seleção era se o executivo, o founder ou o principal lá, gestor, ele tinha essa treinabilidade, né? Então, assim, eu acho que essa é uma característica muito importante. Porque às vezes a pessoa se fecha, às vezes ela, sei lá, é uma pessoa de mais idade, ela fala assim, não, eu já sei tudo na vida, não preciso de aprender mais nada e tal. E a gente tem até uma pessoa que trabalha conosco há 40 anos, que se chama Willer, ele trabalha conosco na área comercial, e é impressionante a capacidade que ele tem de se reinventar, né? Então, assim, eu acho que essa
essa capacidade de treinamento é uma força também, é uma capacidade nossa. A outra que eu acredito que aí eu volto para a minha empresa de engenharia, processo e procedimentos, que é a disciplina, né? Então, assim, se tem um processo, um procedimento, você tem que ter disciplina de cumprir aquele processo, aquele procedimento. Não que ele não possa ser mudado, mas para que seja feito diferente, você tem que mudar antes para depois você aplicar aquela mudança, né? Então, eu acho que é essas, né? A capacidade de adaptação, flexibilidade e disciplina, eu acho que são esses três aí. Aí você tem todo um espectro técnico, né? Para cada posto de trabalho, para cada função que você tem, mas eu acredito que essas três características são essenciais aí para que a pessoa tenha sucesso. Puxa vida, fantástico. Eu costumo dizer que tem coisas que eu aprendo nas entrevistas que eu nunca ouvi, né? E tem coisas que eu já sabia, mas eu escuto com enfoque diferente e com exemplos diferentes, fica parecendo também que eu nunca ouvi. Então, assim, você falou coisas aqui importantíssimas, né? Essa de mudança, né? A gente vê a velocidade que o mundo muda, né? A tecnologia, então, está fazendo isso todos os dias. Então, se você não tiver, né, ter uma capacidade de aprender, desaprender e reaprender o tempo inteiro, né? Em tudo. Isso é mudança, né? É mudança. É muito traumático, né, Lara? Assim, para a gente, ser humano, a gente entra na zona de conforto, é muito difícil da gente mudar, né? Mas eu acho que é função da liderança da empresa você toda hora ir lá e dar uma cutucada nas pessoas que trabalham com você para que elas mudem e que elas alterem os processos. E eu acho que tem mais uma característica que as startups também pegam, empresas de tecnologia, mas que no meu conceito é tudo baseado no programa de produção enxuta, né, do Lean. Aí você começa a falar de Scrum, times ágeis, né, e squad e tal, mas no final você volta lá, a essência toda é do Lean, que a gente começou a aplicar isso na empresa há mais ou menos uns 6 anos, e eu tenho certeza que se a gente não tivesse feito essa mudança, né, que também foi uma mudança, a gente não estaria hoje onde a gente está, não teria sobrevivido, né, estaríamos em uma situação bastante complicada, o que acontece com vários outros concorrentes e players do nosso mercado. Bacana demais. Bom, para finalizar, né, para a gente começar a finalizar, a conversa é boa e dá para explorar muito. Você falou de mudança, flexibilidade, disciplina, né, essa treinabilidade aí, né, são assuntos interessantíssimos. Queria tratar dois pontos. Um, que eu tenho visto com muita frequência, né, tenho escutado com muita frequência. Eu já me encontrei assim, sem perceber, inclusive, e na hora que eu percebi, eu comecei a mudar. Muitas vezes as pessoas, e eu já fiz isso, né, se colocam em posição de vítima. Né? Então acontece alguma situação que às vezes você não tem controle, ou tem controle, mas ao invés de você se tornar ali, né, um protagonista, né, da mudança e partir para cima, né, e olhar para trás como aprendizado, mas não ficar lamentando ir para frente, muita gente fica se vitimizando, né, botando culpa em todo mundo, né, culpa no governo, culpa né, e você com a sua história, né, com a história da empresa, a história que começou com o seu pai, que vocês continuam, né, mostra uma persistência muito grande, né? E eu acredito que dentro desse caminho de persistência, uma coisa que não cabe é vitimismo, né? Várias coisas que Não. você... O que você falaria para uma pessoa, né, que tem aí uma postura de vitimismo, né, de que a culpa é de todo mundo e ela que não olha para si mesma, né, como se fosse um feedback? O que você falaria para uma pessoa dessa como algo a estimulá-la, né, a inspirá-la a se reposicionar ou reposicionar a forma de pensar? Meu pai falava uma coisa, o Lara, que é o seguinte: se não deu certo é porque não chegou no fim ainda, né? Então, assim, tentar até dar certo, né? Muitas vezes
não estou querendo dizer que é fazer da mesma forma todas as vezes que você tentou, né? Mas aí, de novo, a capacidade de mudança você vai mudando mas você tem que traçar um objetivo final e perseguir aquele objetivo. Eu acredito que as pessoas desistem muito fácil, né? Realmente não é fácil empreender, as dificuldades todas, né? Se a gente quisesse ficar chorando o tanto que o governo atrapalha a gente, e várias outras situações, mas a gente tem que romper essas barreiras, esses desafios que a gente tem, e não se vitimizar mesmo e pensar de forma mais positiva que no final vai dar certo. E, de novo, você tem que ter essa capacidade de mudança. Se você fez uma vez, você tenta de outro jeito, você não vai ficar tentando a mesma forma para tentar atingir um resultado diferente. É humanamente loucura, né? É humanamente impossível. Então, você tem que ir adaptando e mudando, e, de novo, volta naquelas características, e no final do dia, você tem que perseverar e tentar até acertar, né? Então, é isso. Não sei se eu respondi você, não, Eu mas... acho que você respondeu muito bem, né? Respondeu muito bem. Eu estava folheando um livro esses dias, né? E esse livro foi feito em cima de uma pesquisa, e essa pesquisadora estava olhando, né, por que as pessoas tinham sucesso. E às vezes pessoas do mesmo. E o livro é Persistência, o nome dele, tá? Na verdade, eu estou com o nome dele em inglês aqui e estou querendo lembrar o nome em português, mas enfim. Tem ele em português e tudo. Mas o que é a moral, né, da história? Ela fez uma pesquisa em ambientes similares, então olhou um cara que está dentro de uma academia militar e um outro cara dentro, por que não dá certo, que dá errado, né? E no final da pesquisa, viu uma pesquisa, a palavra é persistência, né? As pessoas às vezes desistem muito rapidamente, né, e não estão dispostas aí As pessoas também têm a mentalidade, né, de resultados a curto prazo, né? Então, isso também desestimula as pessoas. Aí eu acho que você tem que... Assim, eu gosto de correr, não sou nenhum corredor, não, mas eu gosto de correr. Nunca corri maratona e tal, mas... então, assim, eu sei que para você chegar nos 10 quilômetros, você tem que correr 1 quilômetro, depois correr 2. E na medida que você vai vencendo essas etapas, você vai se estimulando para poder vencer lá a sua etapa final, que é chegar nos 10 quilômetros, ou nos 42, ou aonde for que você queira chegar e tal. Então, sim, você tem que colocar metas pequenas e a curto prazo para que te estimule e você não perca o seu objetivo final, né? Então, mas muitas vezes a pessoa não consegue visualizar essas pequenas metas para poder chegar lá no objetivo final. Então, assim, essa eu acho que é um fato importante, assim, né, de você tentar fatiar suas metas, não colocar uma meta muito grande, ter metas menores, mas que no somatório delas você vai atingir o seu objetivo final. Perfeito. Bom, e a última pergunta, que ela junta com essa daí, a gente tem escutado muito, né? De vez em quando aumenta esse tipo de assunto, a questão de propósito, né? E aí, toda vez que eu penso em persistência, além disso que você falou, né, interessantíssimo, você fatiar pequenas metas que você vai atingindo e comemorando, e vai para outra, atingindo e comemorando, tem a questão também do propósito, né? Que talvez seja uma outra ferramenta importante, quer dizer, a visão, né, o propósito, onde você quer chegar. Isso para você é importante? Vocês trabalham com propósitos claros, e você na sua vida também tem uma visão de médio e longo prazo, com propósitos claros, sabendo onde você quer chegar? Isso é essencial, né, Lara, de você ter um objetivo. Tem aqueles livros que fala sonhar grande, dar o mesmo trabalho que sonhar pequeno, e eu acredito muito nisso, assim, se você colocar uma meta muito alta, mesmo que você não a atinja, você vai atingir um lugar mais alto do que você imaginava se você tivesse colocado, assim, vou chegar ali naquele meio termo, e você vai conseguir, talvez de forma mais fácil, mas você consegue se desafiar, né? Então, é claro que a gente tem metas de longo prazo, metas de médio e curto prazo também,
assim, no nosso negócio, né, Lara, além de eu ter metas financeiras e de captura de mercado e tal, que faz parte, eu tenho uma meta minha, pessoal, que me aconteceu um episódio há 6, 7 anos, que um funcionário nosso faleceu, né, por uma operação lá dentro da fábrica, e eu coloquei o propósito que eu não queria que isso nunca mais acontecesse na minha vida, que foi o pior momento lá profissional. Então, a gente vem trabalhando muito fortemente, no nosso caso, no aspecto de segurança, e aí a gente está atingindo lá as nossas metas de não termos acidente, mas trabalhando o comportamento das pessoas, e isso tudo leva a você ter comportamentos melhores, com melhores resultados e tal, o que permite você, de novo, entrar no círculo virtuoso. Então, assim, a minha meta é receber todo mundo são e entregar todo mundo para suas famílias também inteiros, né, sãos, sem nenhum problema, no final do dia. Então, assim, meu propósito maior é esse, porque a gente é uma atividade de risco, e eu tenho o propósito do negócio funcionar, dar certo, ter resultado e tal, mas não vale o resultado se no meio do caminho acontecer qualquer coisa com alguma pessoa da nossa equipe. Então, não existe resultado excelente se tivermos um acidente no meio do caminho. Então, assim, a gente não pode ter acidente para a gente ter resultado positivo. Esse é o nosso... não é o propósito da empresa, mas é um propósito meu pessoal de que a gente, para atingir o resultado, a gente tem que ter... Não é, né? Os meios têm que justificar os fins, não os fins justificam os meios. Então, assim, a gente precisa de que todo mundo, no final da jornada, esteja junto com a gente, para que a jornada tenha sido boa, né? Senão ela não foi boa. Perfeito. Bacana demais escutar. Você falou dos fins justificam os meios. Antes de você falar disso, eu estava pensando exatamente nessa frase, né? Frase lá do Príncipe, né? De Maquiavel lá, né? Os fins justificam os meios. Na verdade, de forma alguma, né? De forma alguma. É o que você está falando. Chegar no final do ano, né? Todo mundo com os objetivos atingidos, mas felizes, né? E animados para o próximo que vai vir, não destruídos, enfim. Muito bom ouvir isso. Parabéns demais, Humberto. Obrigado, muito obrigado mesmo. Não tinha tido ainda, né, a oportunidade de ter uma conversa dessa com você. Uma conversa dessa parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente se conhece pouco. Mas, assim, desejo aí sucesso. Fica o convite lá para você nos visitar, Lara, lá na fábrica, né? Que você não conhece lá. E convida aí também a sua audiência. Quem quiser lá nos conhecer, nos visitar, fica aberto aí. É só mandar um convite aí, ou alguma mensagem pelas redes sociais aí que a gente franqueia lá a visita. Eu acredito que vocês vão gostar muito, porque realmente a gente é uma referência em Minas e no Brasil, e agora com esse objetivo, esse propósito no mundo, né, de sermos a referência no mundo. E realmente passou muito rápido aqui a nossa conversa, né? A conversa boa passa rápida, pena que durou pouco, né? Senão a gente podia conversar mais aqui, mas isso aí. Ficamos aqui para uma outra oportunidade. Foi muito bom aqui o nosso papo, espero que tenha inspirado aí várias pessoas, né? E esse também é um feedback, um retorno, né, que a gente dá para a sociedade, é quando a gente consegue inspirar outras pessoas, né? Eu não tenho dúvida. Para mim já foi inspirador demais. Tem coisas que você falou aqui que serviram para mim muito mesmo. Então, assim, muito obrigado. Que bom. Né, sucesso cada vez mais. Que Deus continue abençoando você, sua família, seus negócios aí, tá bom? Obrigado. Um abração mais uma vez. Um abraço. Até logo. Você também. Tchau, tchau. Um abração.